Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Sejam muito bem-vindos. Este é mais um episódio do podcast da ASAP Saúde. Você conhece a ASAP? Trata-se da Aliança para a Saúde Populacional, uma entidade sem fins econômicos criada em 2012 para desenvolver o conceito de gestão de saúde populacional, GSP, no Brasil, através de ações proativas e responsáveis na busca pela melhoria da qualidade da saúde da população brasileira. E este podcast aqui traz breves entrevistas com alguns dos principais especialistas, experts em saúde populacional do país, como você vai poder comprovar logo mais. Antes disso, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir a ASAP Saúde nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, LinkedIn. É só procurar por ASAP, A-S-A-P, Saúde. Combinado? Fica aqui também o convite para você assinar o feed deste podcast aí no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo. O tema deste episódio é saúde mental das crianças, das famílias, frente à pandemia. E quem vai guiar a gente por essa jornada para entender o impacto da pandemia na saúde mental, especialmente das crianças, é o Dr. Vimer Botura Júnior. Ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática e do Comitê Científico de Adolescência da Associação Paulista de Medicina. Dr. Vimer, muito obrigado pela participação. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e prestar um serviço comunitário tão importante como esse que vocês prestam. O prazer é todo nosso, a gente que agradece. Dr. Vimer, é evidente que a pandemia tem trazido um aumento significativo na nossa preocupação com a saúde mental de todos, e em especial das crianças, porque a ajuda psicológica e psiquiátrica é algo que tem aumentado, digamos assim. Essa não é necessariamente uma notícia ruim, eu imagino, mas é claro que a gente está vivendo um cenário mais conturbado nesse sentido. Eu queria que o senhor explanasse para a gente um pouquinho sobre o que essa pandemia trouxe de positivo e de negativo para as crianças e para os pais, para as famílias brasileiras, digamos assim. Bom, nós temos que entender os efeitos da pandemia ao longo do tempo dela. Tá. No começo, os pais e filhos passaram a ficar mais tempo juntos. Isso proporcionou para quem tem os pais mais receptivos, mais prontos para ouvir as crianças, isso proporcionou um encontro que foi muito bom para as crianças e para os pais, possibilitando mais diálogo, mais conhecimento, melhor relação e melhor autoconfiança para as crianças, inicialmente. Mas o fato que, em virtude do grande medo, porque uma coisa importante entender é que da forma que a pandemia foi comunicada, da forma que ela tem sido tratada, ela gera um medo muito grande nas pessoas. Então, assim, é natural que nós tenhamos medo, o medo que nos protege. Mas quando as notícias são dadas de forma grandiosas, espetaculosas, a tendência das pessoas não é reagir com o medo que protege, é reagir com um medo que imobiliza, que incapacita, ou reagir com um medo que nega e contesta, que desobedece. Então, esses aspectos são fundamentais para entendermos a questão da comunicação da pandemia. Perfeito. Como ela foi colocada para as pessoas. Então, vejam, e outra coisa importante, temos que entender que os pais e crianças ficaram isolados, mas existe um diferente grau de questão social. Existem pessoas, a maioria, que ficou isolada num ambiente pequeno com muitas pessoas, e outros que ficaram em lugares privilegiados. Então, isso traz uma grande diferença. Nos locais que ficaram confinadas muitas pessoas, existem muitas pesquisas já antigas que não pesquisaram sobre uma pandemia, mas pesquisaram sobre quantidade de pessoas num determinado espaço.
sempre que há um confinamento de mais gente num espaço menor, a tendência é aumentar problemas, conflitos, irritação, eventualmente violência e assim por diante. E nós temos ouvido e visto vários documentos mostrando aí que aumentaram muito a violência familiar, aumentaram as questões de agressão à mulher, então aumentaram, evidentemente, as agressões a crianças também. Então, vejam, de um certo modo, trouxe uma aproximação para os bons pais que se interessam pelos filhos, mas trouxe uma aproximação para aqueles que não sabem exercer a paternidade. E, infelizmente, e esse é um dos objetos mais importantes do meu trabalho, é o meu objetivo maior de vida, é exatamente trabalhar com a paternidade. Porque eu entendo que a paternidade bem exercida irá mudar a sociedade para melhor. Filhos criados por melhores pais tendem a ser melhores para a sociedade e para eles. Então, infelizmente, nós vamos ter mais problemas surgindo do que o benefício. Embora o benefício possa existir, e mais para frente eu falo sobre isso. Perfeito. Fica claro que logo de cara, né, no curto prazo, houve mais benefícios do que malefícios, digamos assim, mas a pandemia ela se estendeu, evidentemente, como a gente sabe, e no médio e longo prazo os problemas começaram a sobrepujar, digamos assim, começaram a ser mais vultuosos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre qual é a sugestão para buscar um equilíbrio nesse cenário atual, quando a gente pensa na saúde mental das crianças. Então, e vamos entender então o seguinte: houve um agravo na saúde mental das crianças, tal como houve um agravo na saúde mental dos adultos. Né? Então, nós estamos tendo mais depressões, mais pânico, que são desdobramentos da questão da pandemia que repercute nas crianças. Então, perceba que nós temos aqui uma crescente, uma escalada que pode ir acontecendo na medida que isso se alongue. E mais também quando há uma falta de credibilidade no sistema de informações. Infelizmente, todo mundo errou nisso, até porque era uma pandemia, era uma experiência que não se tinha experiência ainda. Né? Então, a margem de erro é muito grande. Que sugestões eu posso dar? Olha, a sugestão mais importante, e isso é fundamental, é que as pessoas desenvolvam a habilidade de escuta. Os pais precisam escutar mais e observar mais. Inclusive, observar como eles agem, gerando medo nas crianças, aumentando a dimensão das informações, fazendo informações conflitantes. Então, qual é a ideia? A ideia é escute mais a criança e observe mais, até porque a criança sempre dá informações do que ela precisa. Os adultos é que não percebem. Por quê? Porque os adultos também foram crianças criadas com um modelo de ter pouca escuta. Então, a grande solução, e isso eu entendo que a pandemia pode até trazer de positivo, se as pessoas aprenderem a se relacionar com escuta, com diálogo. E é importante que se entenda que diálogo não é fazer o outro mudar de ideia. Diálogo existe a possibilidade de tanto o pai quanto a criança mudarem de ideia. Então, o diálogo significa a possibilidade de ambas as pessoas trocarem ideias e trocarem de ideias. Se o diálogo é um que é feito em que eu tenho razão e imponho ao outro uma condição sem perceber essa pessoa, eu estou gerando mais problemas. Se eu tenho uma boa escuta, se eu penso sobre o que a criança manifesta, se eu penso sobre o que a criança diz, eu a estou valorizando, eu estou dizendo que ela é interessante, que ela é importante, sem elogiar. Simples fato de eu prestar atenção e pensar sobre. Então, qual é a sugestão? A
a sugestão é escute. E aí eu vou usar uma metáfora que eu uso com frequência, que é a metáfora do jogo do frescobol. No jogo do frescobol, não interessa quem ganha. O ganhar está em manter a bola no ar, ou seja, manter a comunicação no ar até que se tenha prazer ou até que se solucione um problema. Não interessa quem está mais certo ou quem está mais errado. Interessa que se jogue mais tempo. Perfeito. Tenha tempo para chegar ao fim do diálogo. Então, e o frescobol é assim: se eu faço uma pergunta para a criança, eu tenho que fazer de forma, ou seja, se eu saco a bolinha para a criança responder, eu tenho que sacar de forma que ela possa me responder. E se ela responde de uma forma que está errada, ou que a bola vai cair sem chegar em mim, cabe a mim me movimentar mais e corrigir esse diálogo para que ele evolua até a resolução do problema ou até o prazer. Se eu vou conversar com uma pessoa adulta, com uma mulher grávida, com um idoso, eu vou ter que sacar de forma diferente. Então, veja, a metáfora do frescobol significa: perceba a pessoa com quem você está se relacionando. Escute a pessoa. Dialogue de forma que não há necessidade de ter razão. Em síntese, essa metáfora é a grande sugestão que eu posso dar para as pessoas. Dr. Wimmer, excelente a metáfora e a sugestão também. Eu acho que todos os nossos ouvintes sabem ou já perceberam o quanto uma boa conversa ou a comunicação ou a escuta ativa, como o doutor colocou, ajudam a dissipar o medo, a desinformação e tudo mais. Então, achei que as sugestões, a metáfora foram muito valiosas. Eu quero agradecer a participação do Dr. Wimmer Bottura Júnior e desejar muito sucesso para o senhor. Muito obrigado, eu fico muito contente de participar disso. E se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um site chamado paternidadefazadiferença.com.br. Ali tem informações sobre esse trabalho de paternidade. Obrigado. Maravilha, a gente que agradece e eu também agradeço a sua audiência, querido e querida ouvinte. Eu espero que você tenha gostado da conversa de hoje. Desejo uma ótima semana para você. A gente se encontra no próximo episódio do podcast da ASAP Saúde, Aliança para a Saúde Populacional. Até mais.